Bom dia, meninos! Na aula de hoje nós vamos estudar a estrutura das palavras. Nós terminamos aquele conteúdo de fonologia. Nós havíamos visto as questões relacionadas aos fonemas da nossa língua e isso nos abriu a oportunidade de falar um pouquinho sobre divisão silábica, acentuação e ortografia. Agora a gente inaugura uma nova fase nos estudos gramaticais com o estudo inicial da morfologia. Na morfologia a gente estuda a forma que as palavras têm, para que depois nós possamos categorizá-las nas chamadas classes de palavras, substantivos, adjetivos, artigos, verbos e assim por diante. São 10. Só que antes disso, a gente precisa investigar dentro da palavra como ela se forma, de onde vêm essas palavras, qual é a sua constituição. Então, nesse primeiro momento, a gente vai estudar um conteúdo chamado estrutura de palavras. E aí, senhores, nós temos que entender o que é o chamado morfema. Morfema vem de morfo, vem de forma. Morfema é um pedacinho que está dentro da palavra. Ele é diferente de fonema. Cuidado! Lá na fonologia, quando a gente estuda o fonema, eu explico para vocês que o fonema é o menor som que existe dentro de uma palavra, o menor som que uma dada língua é capaz de produzir. Pois bem, só que dentro da palavra eu posso ter uma outra parte menor que não representa só um som e que sim, assume um papel dentro daquela palavra, uma função dentro daquela palavra. Se aquele mínimo pedacinho da palavra traduz um só som, isso é um fonema. Mas se aquele pedacinho de palavra traz uma função para ela, aí esse uso funcional faz com que esse pequeno pedaço da palavra seja chamado de morfema. O que a gente vai ver aqui nas nossas aulas, especialmente neste vídeo, é quais morfemas uma palavra pode ter. Então imaginemos, meninos, que nós sejamos cientistas das palavras. E curiosos que somos, pegássemos as palavras que nos chamam a atenção e colocássemos ao microscópio para observar. Aquilo que a gente identifica pormenorizadamente dentro do microscópio, dentro de uma palavra, ou é um fonema, menor som, ou é um morfema, menor unidade de função dentro da palavra, que desempenha para ela, portanto, um determinado papel. Então, dentro das palavras, se nós as colocássemos em um microscópio, nós veríamos que existem alguns tipos de morfemas. Só que para facilitar o nosso estudo, eu vou dividir o estudo da estrutura de palavras em dois grandes grupos. O estudo de palavras que são nomes, como os substantivos, os adjetivos, e o estudo de palavras que são verbos. Por quê? Porque existem alguns morfemas em comum entre nomes e verbos. Mas verbos têm uns morfemas que são muito específicos e nomes têm outros morfemas que são específicos deles. Então, para categorizar e facilitar, a gente vai ver esse vídeo em duas partes. A estrutura dos nomes e a estrutura dos verbos. Por favor, vem comigo. Olha, dentro dos morfemas que podem existir dentro de um nome, dentre os morfemas que podem existir dentro de um nome, o primeiro e mais importante morfema chama-se radical. O que é o radical? O radical é aquele pedacinho da palavra que concentra a sua carga de significação geral. Ou seja, toda palavra tem um sentido, logo, toda palavra tem um radical. O radical é a estrutura morfêmica mais importante da palavra, porque é ele que vai traduzir o sentido geral, a significação básica que essa palavra tem. Só que na hora de seccionar os morfemas que estão dentro da palavra, para você conseguir identificar melhor qual é o radical, a minha sugestão é: compare essa palavra com outras derivadas, com outras da sua mesma família semântica, da mesma família de sentido, ok? Aquela parte que se manter igual é o que a gente vai chamar de radical. Em tese, é isso. Então, vamos pegar, por exemplo, as palavras
flor, floral e floreira. Ok? Se vocês observarem, essas três palavras aqui trazem um sentido em comum que tem a ver com aquele ser da natureza que nos desperta tanta admiração, né? Dentro do reino dos vegetais. A flor. Flor, floral, floreira. Floral é um adjetivo, flor é um substantivo, floreira também é um substantivo. A flor é o ser, a floreira é o lugar, é o objeto em que eu deposito uma flor, e o floral é um adjetivo que pode caracterizar, por exemplo, uma camisa, quando eu digo que a camisa tem estampa floral. Então, como você percebe que há entre as três palavras uma mesma significação básica, nós chamamos essas palavras de uma mesma família, a tal da família cognata. Uma é a palavra que origina as demais, flor. As demais, floral e floreira, são chamadas palavras derivadas. Como que eu consigo identificar o radical? Comparando as três palavras. O que há em comum? O que há em comum é essa estrutura aqui, ó. Flor, flor e flor. Então, isso que eu destaquei aqui no quadro é o radical das três palavras. Radical, portanto, é extremamente importante, porque carrega o sentido básico de significação dessa palavra. Até aqui tudo bem? Nós vamos ver agora o segundo tipo de morfema que uma palavra pode ter. Esse morfema é uma estrutura chamada de afixo, ok? Só que dentro do grupo do afixo existem dois tipos. Segundo morfema é o afixo. Existem dois tipos de afixos, então vamos ver. Um afixo chamado prefixo e um afixo chamado sufixo. Você já ouviu falar dos dois, eu tenho certeza disso. O termo é autodefinidor. O que é um afixo? O afixo é uma estrutura que eu posso fixar junto àquele radical mais importante, junto àquele morfema mais importante, o radical, para criar novas palavras. Então, para eu criar uma palavra nova, um caminho que eu posso fazer para que isso aconteça é fixar uma nova estrutura, uma outra estrutura junto ao radical. Esse morfema é chamado de afixo. Qual é a distinção entre prefixo e sufixo? O prefixo é o afixo que eu coloco antes do radical. E o sufixo é o afixo que eu coloco depois do radical. Então vamos tomar como exemplo o radical da palavra feliz. Se eu colocar uma estrutura antes de feliz para criar uma palavra nova, eu uso um prefixo. Por exemplo, in. Infeliz. Agora, se eu uso uma estrutura e a coloco depois do radical para criar uma nova palavra, aí eu vou usar um morfema do tipo afixo, especificamente do tipo sufixo, que é o caso de felizmente, por exemplo. Então, isto que aparece antes do radical e cria uma palavra nova é o prefixo. Aquilo que aparece depois do radical e cria uma palavra nova é o sufixo. Só que eu tenho que chamar a atenção de vocês para duas particularidades que podem acontecer aqui. Por exemplo, vamos supor que eu queira criar uma nova palavra unindo o radical feliz mais o sufixo dade. Ok? Feliz, radical. Dade, sufixo. Que palavra nova que eu tenho? Eu tenho a palavra felicidade. Rafaela, alguma coisa aconteceu aqui que me parece estranha. Por quê? Porque o radical de feliz vai até a letra Z. Só que em felicidade eu tenho a letra C. E além disso, ao unir feliz
com dade, apareceu esse I aqui. O que é isso? Que fenômeno é esse? Na verdade, são dois fenômenos. O primeiro fenômeno troca a letra Z pela letra C para garantir a manutenção do som da palavra. Por quê? Porque se eu colocasse, em vez da letra C, a letra Z original do radical, a pronúncia desta palavra de baixo seria felicidade. E você sabe que a pronúncia é de C e não de Z. Então, quando eu preciso alterar a forma, geralmente do radical, para garantir a manutenção do som, isto é um fenômeno que se chama alomorfia. Alomorfia, Rafaela? Sim, alomorfia. Vamos lembrar que alo significa outro ou outra. E morfia significa forma. Então, o que é alomorfia? É quando acontece uma alteração dentro da estrutura de um fonema, geralmente o radical, para garantir uma nova forma a essa palavra que mantenha o som original daquele radical. Eu troco a letra Z pela letra C. Isso é alomorfia. E aí você vai me perguntar, Rafaela, e o radical vai ficar até qual parte? Agora até a letra C. O que aconteceu foi apenas uma mutação, uma alomorfia do Z para o C. O radical vai até o felici, até a letra C. Ok. Ao unir o radical ao sufixo dade, apareceu essa letra I aqui. O nome disso é vogal ou consoante de ligação. Nesse caso é a vogal I, então eu vou chamar de vogal de ligação. O que é uma vogal ou uma consoante de ligação? A gente chama vogal ou consoante como elemento de ligação quando eu quero especificamente nessa circunstância unir o radical ao morfema do tipo sufixo e garantir nessa união uma sonoridade melhor à palavra. A palavra vai se tornar plasticamente, sonoramente mais audível. Porque repare, se eu não colocasse essa letra aí, como é que ficaria a pronúncia da junção do radical com o sufixo? Ficaria felicidade, ou se eu mantivesse o som de Z, felicidade. Estranho? Felicidade. Estranho? Para garantir a manutenção do som, nós vamos unir um termo ao outro com a chamada vogal de ligação. Eu queria deixar claro para vocês que a vogal e a consoante de ligação são estruturas menores dentro da palavra, tanto que não são chamados de morfema propriamente dito. É uma subestrutura que tem um único papel, um papel conectivo. Para você entender melhor o que é uma vogal ou uma consoante de ligação, eu vou dar 2 ou mais exemplos. Olha só, para começo de conversa, vogal e consoante de ligação, para eu deixar isso bem claro na minha fala, só existe para unir radical a sufixo. E não é todo o sufixo que vai se unir ao radical com vogal ou consoante de ligação. Isso acontece em alguns casos para garantir uma manutenção fonética, sonora, mais audível para a palavra. Ok? Vamos, por exemplo, pegar a palavra café e o sufixo ao. Radical, sufixo. Como é que a gente cria essa palavra? Assim, cafezal. O que aconteceu? Para unir o radical ao sufixo, a gente usou a letra Z. Não é vogal, é uma consoante de ligação. A mesma coisa, meninos, acontece quando eu quero unir a palavra pau, radical, mais o sufixo ada. Criando uma nova palavra, como é que fica? Paulada. Aqui eu tenho o radical
o sufixo. Para uni-los, eu usei a letra L. A letra L não é vogal. Isso aqui é uma consoante de ligação, ok? Então é nesse sentido que eu chamo a atenção de vocês. Vamos pensar portanto, que essas estruturas, seja a vogal de ligação ou a consoante de ligação, existem para unir radicais e sufixos, dando uma sonoridade melhor para a palavra. Então tá. Primeira estrutura dos nomes, radical. Segunda estrutura dos nomes, sufixos e prefixos, os chamados afixos. O terceiro morfema, a terceira estrutura. Então vamos lá, terceira estrutura morfêmica que uma palavra pode ter, se for o nome, é o que eu chamo de desinência. Mas na verdade, existem dois tipos de desinências para os nomes. Aquela que vai trazer a oposição entre masculino e feminino, que eu vou chamar, portanto, de desinência nominal de gênero. Vamos lembrar que a desinência nominal de gênero traz a noção de masculino versus feminino, ok? E existe a chamada desinência nominal de número. A desinência nominal de número traz a oposição entre singular e plural. Então essas desinências nos trazem as flexões nominais de masculino, feminino, singular e plural. Toda vez que a palavra sofre uma flexão, nesse caso ou de gênero ou de número, a estrutura que vai aparecer dentro dela para marcar essa flexão é um tipo de desinência, como a gente viu, de gênero ou de número. Vamos aplicar isso na prática. Olha, vamos pensar, por exemplo, na palavra gato. Para eu definir onde está o radical, compare a palavra gato com outras da mesma família. Gato, gataria, gatinho, gatão. Gato, gataria, gatinho, gatão. Eu acho que você já tem condições de me mostrar até onde é o radical. Até a letra T. E isso é radical porque traz o sentido básico de significação da palavra. Em gato, gatinho, gatão, gataria, eu estou falando de algo que basicamente remonta a um animal felino muito comum em algumas casas. Ok. Essa letra O é o que aqui? É um pedacinho de uma palavra que tem uma função. A função de dar o gênero masculino. Se esse pedacinho de palavra tem uma função, é um morfema. Mas que tipo de morfema é esse? É um morfema que transmite a noção de gênero, masculino, em oposição ao feminino, que é gata, a letra A. Então isso é uma desinência nominal de gênero. Rafaela, mas vamos supor que a palavra fosse gatos. E agora? E agora aparece uma nova estrutura morfêmica, essa letra S, que indica uma noção de plural. Se indica uma noção de plural, é uma desinência nominal de número. Então, se eu pedir para vocês analisarem quantos morfemas tem nesta palavra, você vai dizer que existem 3 morfemas. Um radical e 2 desinências nominais. Uma de gênero, uma de número. Agora, e se a palavra fosse somente gato mesmo? O que você observa aqui para marcar o singular dessa palavra? Você observa que não existe morfema de singular. É o que a gente chama de morfema zero. O singular é marcado pela ausência de um morfema específico. Esse fenômeno é o que a gente chama de morfema zero. E a gente simboliza com esse símbolo aqui, que lá na matemática significa vazio. Então, se eu pedir os morfemas de gato, eu tenho até o gat, o radical, o desinência nominal de gênero,
e o morfema zero, que marca o singular. A ausência de morfema é o que define o singular. Geralmente, o morfema S ou ES é que é a marca de plural, ok? Até aqui tudo bem, meninos? Certo. Mas para eu finalizar a estrutura dos nomes, eu preciso falar de um outro morfema que aparece em alguns nomes específicos. Quais? Aqueles que não fazem distinção entre masculino e feminino. É o que eu vou chamar de vogal temática. Então vamos lá. Radical, afixo, que pode ser do tipo prefixo ou sufixo, desinência nominal de gênero e desinência nominal de número. Eu reuni essas duas desinências numa explicação só. Vamos falar então agora da tal da vogal temática. Você está acostumado a ver vogal temática em verbos. Você está acostumado a ver vogal temática em verbos. Mas alguns nomes também podem ter vogais temáticas. Que nomes são esses? São aqueles nomes que não fazem a distinção entre masculino e feminino. Não tem a versão do feminino para a palavra masculina ou não tem a versão masculina para a palavra feminina. E aí o que acontece? Se essa palavra terminar na letra A, na letra E ou na letra O, e esse A, esse E, esse O forem átonos, ok? Ou seja, eles não forem a sílaba tônica da palavra, isso, portanto, vai acontecer com as palavras que não têm distinção de masculino e feminino, que terminam em A, E, O e que são paroxítonas ou proparoxítonas. Se isso acontecer, esse A átono, esse E átono e esse O átono no final da palavra vão ser reconhecidos como vogais temáticas. Por exemplo, na palavra cama, na palavra dente e na palavra estojo. Quais são as estruturas que aparecem nelas? Vamos lá. Cama. Para eu definir o radical, lembra que toda palavra tem radical. Eu vou confrontar a palavra cama com outras de significação semelhante em algum sentido básico. Cama, camareira, caminha, camona. Até o M é o radical. Esse A é o quê? É desinência nominal de gênero? Não, porque não existe a cama e o camo. Não existe o masculino de cama. Esse A é uma vogal temática. Se não faz distinção de masculino e feminino. Se aparece no final da palavra. E se é átono, não é a sílaba tônica, você vai chamar isso de vogal temática. Essa vogal temática dá acabamento para a palavra. Ao criar uma palavra derivada, às vezes essa vogal temática cai, como por exemplo em caminha, o A sai e entra o inha, ok? Dente, dentista, dentário, até onde é o radical? Até o T. Esse E aqui não faz distinção de masculino e feminino. Não existe o dente, a denta. Então esse E final, que não faz parte do radical, mas que dá acabamento à palavra, e é um E átono, nós vamos chamar de quê? De vogal temática. Estojo, estojinho, estojão. Até o J é o radical. Esse O não faz distinção de masculino e feminino, porque não existe o estojo, a estoja. Então esse O não é uma desinência nominal de gênero. Como está no final da palavra e como é átono, eu chamo de vogal temática. Até aqui tudo bem? Só existem essas 3 vogais temáticas dentro dos nomes e somente nessa circunstância específica que eu expliquei para vocês. Então, dito isso, a gente já tem condições de falar da estrutura dos verbos.
Olha só, nomes podem ter radicais, prefixos, sufixos, podem ter desinência nominal de gênero, desinência nominal de número. Na ausência de uma desinência nominal de gênero, pode ser que haja a vogal de ligação A, E, O no final da palavra, desde que átono. Em relação aos verbos, todo verbo também possui radical. Vamos lembrar que o radical é uma estrutura básica de toda e qualquer palavra, porque toda e qualquer palavra significa alguma coisa. Agora, além do radical, o verbo pode ter outra estrutura, que geralmente, se aparecer, aparecerá após o radical. O verbo pode ter o que a gente chama de vogal temática. Nos verbos, as vogais temáticas são a letra A, E e I. Mas nos verbos, essas vogais temáticas têm uma função importante. São elas que definem a qual conjugação o verbo pertence. Ou seja, é um verbo de primeira conjugação, então após o radical se aparecer, vai aparecer a vogal temática A. É um verbo de segunda conjugação, então após o radical se aparecer, aparecerá a vogal temática E. É um verbo de terceira conjugação? Ok. Então aparecerá a vogal temática após o radical, e quando isso aparecer é a letra I. Então eu sei que amar, falar, pegar, olhar são verbos de primeira conjugação, porque após os radicais dessas palavras aparece a letra A. Essa é a vogal temática. Beber, comer, satisfazer, devolver são de segunda conjugação porque tem a vogal temática E. Partir, dividir, dormir, delinquir são verbos de terceira conjugação porque eu reconheço a vogal temática I. A função da vogal temática nos verbos é, portanto, determinar sua conjugação. Além dos radicais, além das vogais temáticas, meninos, os verbos podem ter também as chamadas desinências. Mas vamos lembrar, nos nomes, a desinência indica uma relação de gênero, masculino versus feminino, e de número, singular versus plural, que aquele nome pode ter. Nos verbos, quando aparecer a estrutura das desinências, você vai ver dois tipos de desinência. A chamada desinência modo temporal, que eu vou chamar de DMT, e a chamada desinência número pessoal, que aqui eu vou chamar de DNP. Qual a importância dessas duas desinências para o verbo? Toda a importância. Se você consegue perceber que o verbo está no modo indicativo, no modo subjuntivo ou no modo imperativo, que é o modo da certeza, da dúvida, possibilidade, do desejo ou da ordem, do pedido, da súplica, é porque alguma estrutura dentro do verbo te traz esse sentido. Se você sabe que o verbo está no passado, no presente ou no futuro, é porque alguma coisa dentro do verbo te traz esse sentido. Essa é a chamada desinência modo temporal. A desinência modo temporal é aquele pedacinho do verbo que faz você localizá-lo em um determinado modo e em um determinado tempo. Em um determinado modo, indicativo, subjuntivo ou imperativo, em um determinado tempo, passado, presente ou futuro. São duas informações dentro da mesma desinência. A desinência número pessoal é importante por quê? Porque ela faz com que você reconheça se o verbo está na primeira pessoa, na segunda ou na terceira pessoa. Lembra? Aquela que fala, aquela com quem se fala, aquela de quem se fala, no singular ou no plural. Eu não preciso do pronome para fazer esse reconhecimento. Quando eu digo fomos ao clube, você sabe que somos nós que fomos ao clube, porque todo verbo que termina em mos indica a primeira pessoa do plural. Amas o pai.
Quando eu digo amas o pai, você reconhece que é a pessoa tu amas, porque todo verbo terminado em S indica a segunda pessoa do singular. Então essas desinências são muito importantes. E por essa razão, elas vão aparecer na maioria dos verbos conjugados. Não se preocupe com esse aprofundamento. Quando a gente estudar verbo, essa classe de palavra específica, nós vamos ver todas as desinências modo-temporais e número pessoais dos verbos mais importantes, especialmente dos verbos regulares. Então fiquem tranquilos. Agora, para a gente conseguir perceber melhor cadê as estruturas morfêmicas do verbo, vamos analisar esses verbos aqui, ó. Meninos, amavas vem do verbo amar. Compare a palavra amar com a palavra amor e você vai ver que até esse M é a estrutura do radical. Após o radical, essa letra A indica que o verbo amar é da primeira conjugação, portanto isso é uma vogal temática. Eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos. É o pretérito imperfeito do indicativo e você reconhece o pretérito, que é um tempo, perfeito do indicativo. Indicativo é um modo, você reconhece esse tempo e modo por conta desse vá, que é a desinência modo temporal. E você reconhece que é tu que amavas por conta desse S, que é a desinência número pessoal. Então esse verbo tem 4 desinências. Reparem, beberiam. Beberiam é do verbo beber. Compare beber com bebida. E você vai ver que até o segundo B, eu vou trocar a caneta para a gente não confundir, até o segundo B é o radical. Beber é da segunda conjugação. E você reconhece a segunda conjugação porque depois do radical aparece a letra E, que é a vogal temática de segunda conjugação. Eu beberia, tu beberias, ele beberia, nós beberíamos, vós beberíeis, eles beberiam. Você reconhece que é o futuro do pretérito do indicativo